Bom, então nós vimos o início, né, o embrião desse processo que vai se dar com SMS e vai ter aí como auge o WhatsApp. Hoje, pesquisa feita pela Folha de São Paulo, o Datafolha, mostra que 70% da população se informa pelo WhatsApp, o que é algo extremamente perigoso do ponto de vista aí da disseminação de fake news. Então, nós temos hoje um impulsionamento de fake news muito grande que continua a todo vapor. Os políticos, muitos deles se aproveitando desse artifício e que acaba gerando aí uma série de problemas, de cognição na população, porque eles ficam se especializando mais em informações do WhatsApp do que efetivamente de uma mídia tradicional que aprofunda a notícia, que verifica as fontes, que visa identificar a veracidade e a realidade daquele fato. Mas é o que está colocado aí para o dia a dia das pessoas. Por isso, o WhatsApp também pode ser muito utilizado pelas empresas para divulgar sua marca e para disseminar o seu conteúdo. Então, o WhatsApp Marketing é uma estratégia que vem sendo utilizada com frequência para lançamento de produtos e comunicação ativa com potenciais clientes. Então, há um direcionamento voltado para isso. A estratégia consiste em enviar mensagens sequenciais a uma lista de usuários cadastrados com o objetivo de manter relacionamento e conduzir ao longo do funil de vendas. Então, é um sistema que envolve um cadastramento prévio, conforme nós vimos no e-mail marketing, agora com o número do aparelho celular, para poder, então, estabelecer esse contato mais direto e também com maior interação. Pode ser uma via direta de comunicação com o usuário. O principal aplicativo de troca de mensagens do Brasil tem o poder de atingir o usuário em tempo real. Então tem essa capacidade, quando há uma promoção, a empresa divulga, quando há um lançamento de um produto novo, isso é divulgado. Então, se a empresa souber utilizar bem essa ferramenta, ela pode estabelecer um canal de comunicação muito efetivo com os seus clientes. No entanto, para obter resultados positivos com a estratégia, é preciso ter permissão dos usuários para enviar publicidade. Então, como eu falei, tem que ter um cadastro e aí nesse cadastro há permissão para que haja a divulgação de conteúdo enviado pela empresa. Então, dentro desse contexto aí de marketing voltado aí utilizando o WhatsApp, nós temos aí a chamada linha de transmissão, que são úteis para a comunicação periódica e quase individual com a audiência. A diferença para os grupos se dá pelo modo de interação, já que com as listas o usuário recebe as mensagens no modo privado. Então essa lista de transmissão é como se fosse um envio direto. Esse cliente não participa de um grupo, ele recebe de modo privado. Então quais são os pontos positivos disso? São úteis para a comunicação pontual, então lançamento de um produto, divulgação de uma promoção, são exemplos aí de comunicação pontual. E é fácil e rápido criar uma lista, então se dispara aquela comunicação para um grupo de usuários. Atualmente o WhatsApp está vendo algumas restrições nesse aspecto, para evitar justamente a propagação de fake news. Então antigamente era um processo muito mais rápido, muito mais fácil de ser feito, porque você não tinha limitações em divulgar para vários clientes. Hoje não, hoje você tem aí a restrição de envio para 5 pessoas e agora com o coronavírus estão restringindo para uma pessoa para evitar justamente que haja aí uma propagação de fake news. E quais são os pontos negativos desse modelo? Não há interação entre os membros da lista, então cada um recebe privadamente. Então aquela coisa que nós vimos falando aí já há muito tempo, de maior interação, maior relacionamento, troca de informações.
tá? Acaba não acontecendo, né? Então aquele engajamento pode ser menor. Mas, por outro lado, isso pode ser até um ponto positivo, porque as críticas não são observadas por todos, né? É uma crítica também pontual, né? Então, aquilo que aparentemente é um ponto negativo, também pode se transformar num ponto positivo. E o usuário precisa obrigatoriamente ter o número do remetente cadastrado, né? Então, entrando aí novamente na questão da aceitação, né? Conforme é também aquilo que nós ressaltamos no e-mail marketing, né? Tem que haver ali a permissão, né? A liberação para que não seja configurado um spam. E aí o SMS hoje, as listas de SMS praticamente são inócuas, né? Eu ainda continuo recebendo SMS de algumas operadoras, de algumas empresas, mas confesso que dificilmente o acesso, né? Então é muito raro o acesso que eu faço, né? O WhatsApp ele é muito mais, né, utilizado no atual contexto do que o SMS, embora muitas empresas ainda não abriram mão desse recurso, ainda continuam utilizando. E aí temos os grupos interativos no WhatsApp. O que são os grupos aí de interativos? Se a empresa já possui uma audiência engajada em outros canais, usar os grupos de WhatsApp para reuni-los pode ser uma estratégia de mobile marketing muito eficaz. A estratégia funciona de forma semelhante aos grupos no Facebook, mas uma pequena diferença deve ser levada em consideração. O período de vida útil de uma mensagem no WhatsApp é menor, visto que o sistema de notificação do Facebook é mais efetivo, né? Então, você tem aí essa possibilidade de formar grupos, né? Cadastrar ali naquele grupo ali para uma empresa específica, né? Então tem essa possibilidade, embora isso tenha que ter um cuidado muito grande e uma capacidade de administração muito forte, porque a tendência é que as pessoas tendem a perder o foco, né? Acabando colocando informações pouco relevantes ou fora ou sem nenhuma relevância daquilo que se propõe a divulgação da marca ou do conteúdo da empresa, né? Eu vejo isso, inclusive, em grupos que participo de professores em que a gente quer discutir, às vezes, um determinado tema e alguns outros professores acabam compartilhando informações fora daquele tema, né? E isso acaba atrapalhando muito, porque às vezes um documento que a gente recebe, a gente tem que ficar rolando muito tempo procurando aquele documento por conta de informações que foram passadas sem a menor relevância. E aí acaba se perdendo bastante a finalidade daquele grupo, que é propagar a informação de forma mais efetiva e mais rápida, né? Então, um exemplo para poder, né, administrar melhor isso, né, estabelecendo a diferença então aí no Facebook, né? No Facebook a publicação fica em destaque, os comentários agrupados logo abaixo, né? Então você tem ali um direcionamento para aquele foco, né? Então não acontece o que acontece no WhatsApp, que fica ali um monte de informações colocadas e aí aquele foco se perde. Por isso, né, a solução é que haja um moderador, né, que tenha uma capacidade de identificar que está havendo ali perda de foco e ele ir direcionando, apagando ou dando uma informação, voltando para o foco, né? Então tem que ter ali um moderador para poder atuar no sentido de evitar que haja esse tipo de desvirtuamento, né, da função, né, e também perder o foco. Outro elemento aí que pode ser também utilizado, né, para o mobile marketing também, né, para o WhatsApp, é o push notification, né, que é impulsionar determinadas promoções, né, que podem ser feitas ao longo do dia, inclusive, né? Então essa aí do iFood, né, que faz a divulgação de um açaí de uma determinada empresa e ela se propõe a entregar, né? Então, quem utiliza aplicativos como o 99 Táxi, o iFood, já
foi impactado por notificações de push notification, né, em seu telefone. Notificação é mensagem que você recebe em seu telefone e fica agrupada com as mensagens do WhatsApp, por exemplo, né? Então aí temos essa. A grande vantagem disso é que somente usuários com um certo nível de engajamento recebem tais notificações, né? Então, aquele usuário que sempre está acionando aquele aplicativo, que está sempre apresentando lá o seu ponto de vista, né? Está engajado, né? Acaba compartilhando também para outras pessoas, ele acaba sendo ali uma referência, né? Um multiplicador daquela promoção, né? Então é uma boa estratégia de manter esse relacionamento mais próximo com o cliente. E aí, outro fator também importante é fazer o mapeamento das audiências, né? Então, aquele restaurante que tem seu WhatsApp, né? Ele já manda para você 11 horas da manhã qual é o cardápio, né? Então, já coloca lá um menu para que você possa saber o que vai ser, né, vendido naquele restaurante aquele dia, qual vai ser o prato, né, se te interessa, né, que interessa algum colega seu, né? Então ele acaba fazendo ali uma divulgação prévia, né, do que vai ser o almoço, né? E os sites e os aplicativos, melhor dizendo, de transporte de alimentos, o iFood, por exemplo, vai começar a mandar esse hábito aí, né, essa notificação, normalmente aí 5 horas da tarde, 5h30, né, que é o horário em que as pessoas estão saindo do trabalho e que podem também estar interessadas numa alimentação quando chegar em casa, né? Então, olha, nós temos hoje esse tipo de promoção, nós temos esse tipo de entrega que vai até tal hora, né? Então já começa a preparar aquele potencial cliente para, né, e sugerir aquele potencial cliente a uma determinada compra, né? Então esse mapeamento aí do hábito de audiência é importante porque é um canal mais direto de comunicação, tá? Que pode ser intensivamente utilizado.